Meus irmãos, nós vamos ler na palavra do Senhor, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler um texto bastante conhecido, versículos 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esta carta que Paulo escreveu aos Filipenses é marcada por alegria. Se lembrem, ou lembrem-se que ele está preso. Está preso por ter pregado o evangelho, por ter vivido o evangelho. E ao invés dele lamentar, e ao invés dele pensar em voltar para o judaísmo, ele não faz isso. Pelo contrário, ele sabe que ele está ali porque é a vontade de Deus que está se manifestando. E essa carta é conhecida como a carta da alegria. O homem está preso injustamente, mas ele escreve para uma igreja que ele plantou e agora ele está não reclamando, não está dizendo que está arrependido de tudo que ele fez, pelo contrário, ele pede para que essa igreja se alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, isso lá no capítulo 4. Então, é uma carta marcada por alegria, mas também é uma carta que faz um chamado urgente à unidade e à humildade. Então, Paulo, ele diz que os crentes não têm opção. Os crentes, eles têm que se alegrar no Senhor. Mas ele não diz só isso, ele reconhece que aquela igreja, uma igreja boa, mas era uma igreja que estava precisando corrigir algumas áreas. E uma das áreas que essa igreja precisava corrigir diz respeito à unidade. Eles precisavam estar juntos como uma só alma. E também, irmãos, essa igreja precisava aprender acerca da humildade. Então, 3 coisas que a gente viu aqui. Essa igreja, ela precisava se alegrar no Senhor, e não é uma opção, é uma ordem. Os crentes recebem a ordem de se alegrarem no Senhor. Essa igreja também precisava estar mais unida, e essa igreja precisava também aprender a lição da humildade. Meus irmãos, talvez a lição mais difícil que as pessoas, que os crentes têm de aprender, é a lição de humildade. Ninguém quer ser humilhado, ou ninguém quer se humilhar. Mas a palavra de Deus é clara, que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que o menor será o maior. Aquele que desce acaba subindo. Então também não é opção, é um mandamento. Você como crente, você como alguém nascido de novo, você precisa se alegrar, a igreja precisa estar unida, e nós precisamos também aprender a lição da humildade. Paulo sabe que nenhuma igreja permanece saudável se cada membro buscar os seus próprios interesses. Imagina uma carroça com 2 cavalos. Isso antigamente era muito comum. Uma carroça bem pesada, bem grande, às vezes 2 cavalos. Imagina se cada cavalo puxasse a carroça para um lado. Então, nós não podemos buscar os nossos próprios interesses. Por isso, Paulo apresenta o maior exemplo de humildade da história. E o maior exemplo de humildade é uma pessoa. O maior exemplo de humildade da história de toda a humanidade
é Jesus Cristo. O comentarista bíblico William Hendrickson observa que Filipenses 2, de 5 a 11, é possivelmente um hino cristológico, primitivo, ou seja, um dos primeiros hinos cristológicos está presente aqui, de acordo com, especialmente, William Hendrickson. E esse hino foi cuidadosamente estruturado para mostrar a descida voluntária de Cristo e sua exaltação gloriosa. Então, Cristo, ele desce, ele se humilha, ele cumpre toda a justiça de Deus, ele é morto, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, passa cerca de 40 dias com os discípulos, dá mandamentos, depois ele sobe ao céu. Ele é exaltado. Perceba, irmãos, Jesus Cristo, antes de ser exaltado, ele desceu, ele se humilhou. E isso dá origem a uma frase muito bonita, que é muito usada na época do Natal. Diz que a maior obra da humanidade não foi o homem ter ido à lua, mas foi Deus ter descido à terra, ter se tornado um de nós. Um de nós. Já o pastor batista John MacArthur, que faleceu recentemente, destaca que esse texto revela a profundidade da autodoação do Filho. Ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da glória visível. Irmão, esse texto muitas vezes é mal compreendido. Tem pessoas que acham que Jesus Cristo, quando se encarnou, a segunda pessoa da Trindade, deixou de ser Deus. Não, não deixou de ser Deus. Continuou sendo Deus e passou agora a ser homem também. Eternamente Deus e agora para sempre homem. Ele não deixou de ser Deus, mas abriu mão da glória visível, assumiu a forma de servo e caminhou até a morte mais vergonhosa, a morte de cruz. Tudo isso por amor a nós. Tudo isso porque ele quis nos salvar. E foi essa maneira, foi esse plano que Deus executou para que nós fôssemos livrados da condenação eterna do inferno. Nessa passagem, meus irmãos, Paulo não está apenas ensinando doutrina, que é algo muitíssimo importante. Ele demonstra a intenção de moldar a mente dos crentes ao dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para entendermos isso, precisamos contemplar 3 grandes atitudes deste texto: renúncia, humilhação e exaltação. Então são 3 palavras fáceis de você memorizar, que a ideia está presente neste texto: renúncia, humilhação e exaltação. Esses 3 movimentos presentes na vida de Cristo revelam a disposição que vai sustentar a igreja. Irmãos, quando o texto vai falar no versículo 1, tende em vós o mesmo sentimento, esse sentimento é disposição, esse sentimento é resolução, esse sentimento é decisão. Então é por isso que eu pretendo tratar com vocês esta noite sobre esse tema, a disposição que sustenta a igreja. Nós temos o grande, perfeito, maravilhoso exemplo de Cristo. Tudo isso que ele fez para sustentar, para salvar, para abençoar a vida da sua igreja. Então, se você guardar essas 3 palavrinhas, você vai começar a entender o texto. Sem elas, você vai entendê-lo de forma equivocada. Então, renúncia, e renunciar é abrir mão dos seus direitos. Ele não abriu mão de ser Deus. Ele abriu mão da glória que ele tinha. E mesmo assim, essa renúncia foi temporária. Por quê? Porque depois que ele cumpriu toda a justiça de Deus, ele foi exaltado. Ele foi exaltado. Então, renúncia, humilhação e exortação. A disposição que sustenta a igreja.
Se nós estamos aqui hoje, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, nos alegrando em Cristo, é porque Jesus Cristo não teve apenas um sentimento, ele agiu. É por isso que esse sentimento é disposição, esse sentimento é resolução, esse sentimento é decisão. Então, a disposição que sustenta a igreja. Nesse texto, meus queridos, nós vamos aprender 3 lições, ou 3 passos, ou 3 movimentos acerca deste assunto. O primeiro movimento é a renúncia voluntária. Está no versículo 6. Tá? Versículos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Meus irmãos, quando a gente ouve, quando a gente lê esse assunto e percebe o que Cristo fez em favor daqueles a quem ele ama, não dá para deixar de lembrar que nós somos muito apegados a coisas deste mundo. Para nós abrirmos mão de algumas coisas deste mundo, meus queridos, é muito difícil. E depois de algum tempo a gente vai descobrir que aquilo que nós não queríamos abrir mão, no fim das contas, eram coisas que não tinham tanta importância. Mas mesmo assim, nós não queríamos abrir mão. Eu já dei o exemplo aqui das crianças, né? Crianças são pecadoras, por mais bonitinhas que elas sejam, por mais fofinhas que elas tenham nascido. Todas as crianças são pecadoras. E rapidamente ela vai provar para nós, para aqueles que duvidam, que elas de fato são pecadoras. Crianças, via de regra, têm dificuldade de compartilhar brinquedos com outras crianças. Criança não abre mão, tem dificuldade de abrir mão de brinquedos, às vezes até quebrados. Já deu exemplo de crianças que brincam com, ou pelo menos brincavam, hoje em dia a situação é um pouco melhor para a maioria, ou para boa parte. Crianças que estavam ali brincando, feliz da vida, com boneca sem cabeça. Boneca faltando um braço, faltando uma perna. Boneca sem roupa. Criança brincando com tanta alegria. E se você falar, dá para mim? Não, não dou, não dou, é meu. Não compartilha com outra criança. E aquilo também, né? Às vezes o brinquedo tá ali esquecido, a criança não está nem aí. Aí quando chega uma outra criança, pega o brinquedo, ela lembra que ela tem o brinquedo e toma o brinquedo da criança. Fala, não, é meu. Irmãos, por natureza, nós temos dificuldade de renunciar, de abrir mão, de abandonar coisas, principalmente abandonar em favor de outras pessoas. E quando a gente lê esse texto, quando a gente vê este hino cristológico primitivo, que fala sobre a atitude, sobre o sentimento, sobre a disposição de Cristo, nós deveríamos nos corar de vergonha. Nos corar de vergonha. Cristo subsistindo em forma de Deus, isto é, possuindo plenamente a natureza divina. Não considerou sua igualdade com Deus como algo a ser retido a qualquer custo. Não, ele não fez isso. Ele não se agarrou aos privilégios da divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão de toda a sua glória. Toda a sua glória. E nós temos dificuldades, irmãos, de abrir mão de coisas que não vale tanta coisa assim no final das contas. Algo muito importante precisa ser dito aqui: Cristo não deixou de ser Deus. O que ele fez foi abrir mão dos privilégios, da glória manifesta, do esplendor visível que eternamente o acompanhou. Irmãos, é muito ruim sofrer. É muito ruim. Agora imagina como que era a vida de Cristo lá no céu eternamente. Deus, glorioso, uma harmonia perfeita, gloriosa com as outras duas pessoas da Trindade.
E por amor a nós, pecadores, ele renunciou voluntariamente toda essa glória para se tornar um de nós, para poder fazer aquilo que nós não tínhamos disposição e nem condição de fazer, que é lutar contra o pecado com todas as nossas forças. Essa renúncia, meus queridos, foi voluntária. Não houve coerção, não houve obrigação. O Filho Eterno escolheu o caminho da encarnação. Ele não insistiu em sua posição soberana, mas decidiu entregar-se por amor. E o amor, meus irmãos, na Bíblia, o amor, ele é atitude. Não é tanto um sentimento, mas é muito mais atitude. E foi isso que Jesus Cristo fez. A disposição, então, é resolução, é decisão. Não é simplesmente um sentimento que pode agir ou não agir, mas é um sentimento que age. É um sentimento que trabalha em função daqueles que precisam desesperadamente de salvação. Aqui começa, então, o estado de humilhação. O Deus infinito decide não insistir em sua posição, mas abrir mão dela por amor a nós. Aí eu peço para você, sonda o seu coração e pense em quantas coisas prendem você. Você tem dificuldade de abrir mão. Quando você olha essa atitude de Cristo, essa disposição de Cristo, você e eu temos que nos envergonhar. Nos envergonhar. E olha, irmãos, que essa situação de Cristo lá no céu, de glória, era algo completamente perfeito. Até difícil de nomear. A renúncia de Cristo nos chama a abrir mão de direitos, privilégios, expectativas pessoais pelo bem da igreja. Pelo bem da igreja. Já parou para pensar como que essa igreja abençoa a sua vida? Irmãos, Deus é tão maravilhoso que por sua soberania, por sua providência, Ele fez com que, neste exato momento, a nossa pátria não estivesse jogando a final da Copa do Mundo. Por quê, irmãos? Porque no dia 5, próximo passado agora, 2 domingos atrás, não faltou polêmica acerca de igrejas ou cancelando o culto da noite ou mudando o horário. E, infelizmente, irmãos, eu vi até um fato de um presbítero, quando o conselho estava para decidir o que fazer nesse dia do jogo, ele disse mais ou menos o seguinte: olha, independente da decisão que vocês tomarem, eu já decidi, eu não virei ao culto. Não é dessa igreja. Mas eu sei que esse caso não é o único, infelizmente. Agora imagina a providência de Deus e não permitir que a seleção brasileira estivesse neste exato momento disputando a final da Copa do Mundo. Mas eu já adianto para vocês, faríamos a mesma coisa que fizemos no dia 5 de julho. Manteríamos sem nenhum problema, porque esse é o nosso papel, o culto para as 18h30. Cristo fez muito mais por nós. E nós não fazemos o mínimo. Não estou dizendo nem por Ele, porque Ele continua sendo Deus sem nós, mas pela igreja dele. Nós precisamos uns dos outros. Eu abençoo a sua vida, você abençoa a minha vida, nós abençoamos a vida uns dos outros. De que jeito? Abrindo mão de alguns dos nossos direitos. Então o texto vai dizer no versículo 5, no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser
igual a Deus. Não deixou de ser Deus, mas abriu mão de toda a sua glória. Os sofrimentos que ele passou aqui neste mundo, ele passou mesmo sendo Deus. Sabe aquelas tentações que ele passou no deserto? Sabe aquelas sugestões de Satanás para ele? Ele tinha condições de fazer tudo aquilo que lhe foi sugerido. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele sabia o motivo pelo qual ele voluntariamente renunciou à sua glória. E ele tinha que ser fiel, ele tinha que ser justo, santo, até o final. Então, irmãos, a disposição que sustenta a igreja, a primeira forma que a gente vê, o primeiro movimento está na renúncia voluntária de Jesus Cristo. E aí eu pergunto mais uma vez para você, qual foi a última vez que você renunciou a algo valioso para você, para abençoar a vida do seu irmão, para abençoar a vida da sua igreja? E você sabe que Deus sustenta a sua igreja materialmente através da contribuição da própria igreja. Uma das coisas que mais me machuca como pastor, quando eu fico sabendo que algumas igrejas estão fazendo bingo, estão fazendo, às vezes, até alguma gincana para poder arrecadar dinheiro, porque o dízimo está baixo, porque a igreja não está contribuindo, porque tem crente infiel na igreja. Tá? Então, isso é muito triste. Por quê? Porque Cristo está te abençoando financeiramente, materialmente, para você abençoar a vida da igreja dele também. Então, a renúncia é voluntária. É o primeiro passo, é o primeiro movimento que a gente aprende aqui com Cristo a respeito da disposição que sustenta a igreja. Ele fez isso por nós e nós fazemos isto para abençoar a vida da igreja da qual nós fazemos parte aqui na terra. Meus queridos, o segundo movimento está nos versículos 7 a 8. É a humilhação encarnada. Se primeiro foi a renúncia voluntária, agora é a humilhação encarnada. Versículos 7 e 8, irmãos, nós temos assim: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E morte de cruz. Tenta imaginar como era a vida da segunda pessoa da Trindade lá no céu antes da encarnação e tenta imaginar a sua vida agora depois da encarnação. Primeiro, ele não tinha nem lugar para nascer. Assim que nasceu, seus pais tiveram que fugir com ele para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Depois que Herodes morre, ele volta. E ele vai ser criado lá na Galileia, lá em Nazaré. É por isso que ele é chamado de o Nazareno. Não teve vida fácil. Pelo contrário, ele veio para servir. Ele é o servo sofredor de Isaías capítulo 53 que a gente leu. As pessoas olhavam para ele e não viam aparência nem formosura, não se agradavam dele. Por quê, irmãos? Porque ele é o servo sofredor. Ele voluntariamente renunciou à sua glória e agora ele se encarna, se torna um de nós. E a maior humilhação é essa, a maior humilhação é tornar-se um de nós. Ele não se tornou um Adão perfeito antes da queda, que também já seria uma certa humilhação. Mas agora ele se torna um de nós. Homem que está sujeito a várias tentações. E lutou contra todas elas e venceu. Homem que foi humilhado. Homem que amou os discípulos e amou-os até o fim. Aliás, esse é um dos dos versículos mais maravilhosos que nós temos na palavra de Deus. Tá? João, capítulo 13, nós lemos assim: ora, antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E essa expressão amar até o fim, irmãos, amar é cuidar, é preservar, é salvar e preservar a salvação até o fim. Até o fim. A renúncia, meus irmãos, que é o primeiro ato, leva à segunda atitude. Jesus assumiu a forma de servo. Cristo não apenas serviu, mas ele se tornou escravo, alguém totalmente submisso à vontade do Pai. O termo indica alguém sem direitos, cuja vida é definida pela obediência. Sabia disso? Quando você fala que você é servo de Deus, você está dizendo que você é escravo de Deus. E qual é o papel do escravo? O papel do escravo é fazer completamente a vontade do seu Senhor. Então, a próxima vez que você disser de boca cheia que você é servo de Deus, e eu espero que você continue dizendo que é, mas entenda, esse servo é escravo. E escravo não tem direito. O papel do escravo é servir completa e perfeitamente o seu senhor. É o seu senhor que tem todo o direito sobre o escravo. E Jesus Cristo, ele fez isso. Ele não apenas serviu, mas ele se tornou escravo, alguém totalmente submisso à vontade do Pai, à vontade de Deus. O termo indica, então, alguém sem direitos, cuja vida é definida pela obediência. A humilhação se aprofunda. Então, o que ele faz? Ele se torna um de nós. Mas a humilhação vai se aprofundar. Tornando-se em semelhança de homens, Cristo não apenas pareceu humano, ele entrou plenamente na experiência humana, exceto pelo pecado. Irmãos, há uma heresia muito antiga que diz que Jesus Cristo não tinha um corpo, ele tinha uma aparência. Ele não era alguém real, mas alguém que aparentava ser um ser humano. Isso, irmãos, é negar, viu? Tanto é que João diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é anticristo, esse é herege. E ele não apenas pareceu humano, ele era humano. Ele se tornou um de nós. Ele entrou plenamente na experiência humana, exceto pelo pecado. Ele sentiu fome, sentiu cansaço, sentiu dor, sentiu tristeza. Ele viveu entre nós, não viveu acima de nós. Isso também é importante. Jesus Cristo, como homem, ele viveu entre nós, não acima de nós. Ele veio para servir e não para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E ele fez isso, irmãos, e quer que nós sigamos o seu exemplo. Ele quer que nós façamos o mesmo. Ele quer que o marido, que o esposo, ele se sacrifique pela sua esposa, porque ele fez isso com a igreja. Ele quer que a esposa ame o seu marido e se coloque debaixo da autoridade dele para ser cuidada e amada por ele. Ele quer que os filhos sejam obedientes aos pais e que os pais não provoquem a ira dos seus filhos. Ele quer que nós vivamos em união, porque isso é bom e agradável. Tudo isso, ele não apenas narrou, mas ele viveu. Ele encarnou toda essa verdade. Então, a disposição que sustenta a igreja. Primeiro, como é que nós vemos isso? Através da renúncia voluntária. Em segundo lugar, através da humilhação encarnada. E nós continuamos nesse segundo ponto, dizendo que a humilhação chega ao ponto mais profundo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Bom, uma coisa a gente tem certeza. Todos nós iremos morrer. Todos nós queremos morrer, irmão? Estou falando todos nós que estamos aqui, viu? Porque tem um grupo de pessoas que não vai morrer.
são aquelas que estiverem vivas quando Cristo voltar. Mas essa certeza nós temos. Nós que estamos aqui, todos nós morreremos. Só que nós não sabemos o dia e não sabemos como. Não sabemos como. Agora nós sabemos como foi a morte de Cristo. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Alguns teólogos chamam isso de o abismo da descida. O Deus eterno morre como criminoso, pois a cruz era o símbolo máximo de vergonha e culpa. E Cristo a abraça voluntariamente. Ele abre mão de toda a sua glória, se humilha, obedece a Deus até a morte, e como consequência, ele é crucificado. É uma morte humilhante. Eu não sei se vocês sabem, mas a crucificação naquela época, naquele lugar, a cruz era levantada num morro, de tal forma que todos que estão lá embaixo conseguem ver a pessoa que está sendo crucificada. E a ideia era, bom, se morreu dessa forma, é porque era o pior dos criminosos. E Cristo se fez isso por nós. Aqui está o coração do Evangelho, a obediência sacrificial do servo. A humilhação de Cristo nos chama a entrar na vida do outro, a carregar fardos, a servir de forma sacrificial. Mas cá para nós, irmãos, infelizmente, a maioria de nós não quer fazer isso. A maioria de nós não quer abrir mão do nosso conforto em prol do bem do nosso irmão. Cristo fez muito mais por nós. E nós, muitas vezes, não temos disposição de fazer quase nada em favor do nosso irmão. Muitas vezes o que nós fazemos é o que Tiago, o meio-irmão de Jesus, diz, que quando a gente vê alguém necessitado de comida ou carente de roupa, a gente diz, vai com Deus, estou orando por você. Mas além de orar, você pode fazer mais alguma coisa. Eu posso fazer. E muitas vezes a gente apenas ora. Apenas ora. E a oração é o mínimo que nós podemos fazer em favor daquele que está precisando de nós. Meus queridos, o último passo que a gente vê aqui, acerca desse tema, a disposição que sustenta a igreja, é a exultação suprema. Então, presta atenção. Primeiro, a renúncia voluntária. Segundo, a humilhação encarnada. E terceiro, a exaltação suprema. Se Jesus Cristo continuasse na humilhação, a nossa situação não mudaria. Estaríamos para sempre perdidos. Mas agora, aquele que renunciou à sua glória voluntariamente, aquele que se humilhou, tornando-se um de nós, ele é exaltado. É uma exaltação suprema, uma exaltação soberana. Versículos 9 a 11, meus irmãos, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Algo maravilhoso. Um texto que começa com renúncia, com humilhação, termina com exaltação, com coroação. Agora o servo sofredor está coroado. Volta para casa. O filho está voltando para casa. E não somente voltando para casa, ele está também agora voltando à sua condição de glorioso. Deus, ele nunca deixou de ser, mas ele abandonou, ele abriu mão temporariamente toda a sua glória e agora ele é coroado. Por quê? Porque a sua obra foi perfeita, foi aceita pelo Pai.
aceita pelo Pai. A descida não é o fim. Paulo mostra um movimento descendente, ascendente, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira ou soberanamente. A expressão pelo que indica a causa. A exaltação é resposta divina à obediência perfeita do Filho. Cristo recebe o nome que está acima de todo nome. Eu não sei se você gosta do seu nome. Né? Gostando ou não gostando, eu creio que você vai carregá-lo até o fim. Mas tem uma boa notícia, viu? Lá no céu você vai receber um novo nome. Ah, é, pastor? E qual será? Não sei. Não sei. Mas a Bíblia diz que você receberá um novo nome. Então, independente se você gosta ou não gosta do seu nome, a questão é que você vai ter que levá-lo até o fim. A não ser que você entre na justiça aí para mudar, mas talvez não vale a pena. Contei para vocês, alguns sabem que meu pai tinha um nome que é unissex. Neuci. A maioria das pessoas o chamava de seu Nelson. E uma vez meu pai estava num consultório médico esperando ser chamado, e de repente alguém grita: Dona Neuci, pode entrar. E ele entra assim, chateado. E quando a pessoa olha, me desculpe, eu achei que era uma mulher. Ele chega em casa e conta a história e fala assim: olha, eu só não entrei na justiça para mudar meu nome porque eu já estava velho. Interessante que essa Mary, quando estava no segundo, lá no, lá no colégio, quando era criancinha, ela tinha uma professora que chamava Tia Neuci. O mesmo nome do vovô. Mas, irmãos, interessante que nome na nossa cultura não tem o mesmo significado da cultura hebraica, da cultura judaica. O significado de nome é muito maior. Mas o texto vai dizer que Deus deu o nome, ou seja, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, Cristo recebe um nome que está acima de todo nome. Esse nome é Senhor, que em grego é o Kyrios. Alguns chamam de Kyrios. Kyrios é um título divino, associado ao próprio Yahvé no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. O servo humilhado é agora reconhecido como o soberano do universo. E olha como que as coisas vão acontecendo. O texto vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E até mesmo quem condenou, até mesmo quem crucificou, até mesmo quem zombou de Jesus, vai reconhecer que Ele é Senhor, e tudo isso para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que a próxima vez que você se sentir humilhado, por algo bom que você é, o que você está fazendo, o que você fez, se lembre do que aconteceu com Jesus Cristo. Se lembre do que Ele fez por amor a você. Ele renunciou-se voluntariamente. Ele se humilhou, assumindo a forma humana. E como aconteceu com ele, vai chegar uma hora que essa humilhação, ou essas humilhações pelas quais você, pelo nome de Deus, está passando ou passará, será recompensada. Você nunca será Senhor, porque esse Senhor é só para quem é Deus. Mas você estará com Cristo para todos sempre. A gente não gosta de ser humilhado. A gente não gosta de sofrer, nem mesmo por amor a Cristo. Mas se você perseverar até o fim, você vai receber a coroa da vida. Assim como Jesus Cristo foi coroado como Senhor de todo o universo, você será salvo e você estará junto com o Senhor de todo o universo para todo sempre. Eu quero terminar, irmãos, essa minha palavra dizendo o seguinte, que Filipenses 2, de 5 a 11, não é apenas uma janela para contemplarmos a grandeza de Cristo. É um espelho
que revela quem devemos ser. Contemplar a renúncia, a humilhação e a exaltação do Filho devem produzir em nós humildade, serviço e obediência. A mente de Cristo é a mente que renuncia por amor, que serve sem exigir reconhecimento, que ama os seus e obedece ao Pai até o fim. A igreja só permanece saudável quando seus membros assumem essa mesma disposição. O caminho da glória passa pela cruz. O caminho da grandeza passa pela entrega. O caminho da vida passa pela renúncia de si mesmo. E a minha oração, neste momento, é que cada um de nós tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, para que a nossa igreja seja sustentada pela mesma disposição que sustentou o próprio Senhor, e que tudo isso seja feito para a honra e para a glória de Deus Pai. Que Deus te abençoe.